Glória, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Eu gosto de falar. Aleluia. Glória a ti, Senhor. Só para os irmãos entenderem um pouquinho. Aleluia, Pai, aleluia. Só para vocês entenderem um pouquinho. Eu tinha 7 anos de idade, meu pai me deu um presente. Quem me deu um presente foi um homem de Bíblia. Ok? Porque eu nunca teria lido a Bíblia como eu li se não fosse meu pai. Um homem de Bíblia. Eu vi aquele homem ler a Bíblia inteira de joelho no pé da cama. Ele perdeu a conta das vezes que ele leu a Bíblia. Mas eu não perdi, não. Quando eu tinha 11 anos de idade, 11, eu já tinha lido a Bíblia toda 3 vezes. E quando eu fui para a faculdade teológica, eu já tinha lido quase 10. E o ano passado, eu li 22. E esse ano, eu fiz propósito de ler 4 vezes. Estou terminando a terceira. Eu tenho que terminar a quarta até o fim do ano. Eu gosto de Bíblia. Eu gosto de palavra. Na minha igreja, nós lemos a Bíblia todo ano. Todo, pelo menos essa é a regra, os obedientes Deus. Pelo amor de Deus, mas quer valer, eu ver. Presta atenção aqui também. Meus irmãos, eu gosto de Bíblia, mas presta atenção no que eu vou te dizer. Você pode pegar o tanto de Bíblia que você quiser e enfiar no ouvido de uma pessoa que está em coma, ela não levanta. É verdade. Ela não levanta. Você sabe que levanta o morto que é na igreja? A presença de Jesus. Glória a Deus. A presença de Jesus. Agora, eu preciso de Bíblia, mas eu preciso da presença. O meu problema é andar com muita Bíblia sem presença. Eu fui numa igreja ontem, eu não vou falar, lógico, eu não vou falar onde eu fui. Só os irmãos que sabem. Mas eu cheguei lá e o Senhor falou comigo assim, aqui é controlado pelo mundo. Vai ter muita presença na toda essa mulher. Por que eu prego num lugar onde o homem controla as coisas? Porque aqui a minha presença não controla. Quem controla aqui é o homem. Eu falei, Jesus me ajuda. Então o povo está cheio de Bíblia. Pastor que sabe pregar, melhor que eu, talvez, não sei. Mas Jesus falou comigo, olha, aqui não tem muita presença não. E você pode olhar se tem presença ou não quando o povo começa a cantar. Adoração é o termômetro da igreja. Adoração é o termômetro da igreja. Porque Jesus gosta de louvor. Quando você começa a cantar, quando ele vem, é porque a presença dele está ali. Ele está gostando daquilo ali. Lá na nossa igreja, muitas vezes, a gente começa a cantar e não tem pregação. Mas não é porque o pastor é desleixado, não gosta de palavra, não. É porque Jesus entra no culto. Aleluia. Agora eu vou pedir para ele parar para pregar. Eu prefiro a presença dele do que a minha pregação. Glória a Deus. 10 minutos da presença de Jesus numa igreja faz mais do que um ano de pregação minha. Sabia que eu estou perdendo a minha importância? A gente, como pregador, a gente acha que a gente é importante. Olha, eu sou o melhor pregador da minha igreja, sou mesmo, porque Deus obreiros lá estão aprendendo. Mas eu estou perdendo a minha importância. Jesus tem falado para mim assim: tu pensa que tu pode transformar ele? É prega para ele tanto que você quiser. Agora, na hora que você tem que entender que você tem que ser um trem pesado da minha presença. Na hora que você me buscar, que você carregar a minha presença, você não abre a boca, eu faço a obra na vida dele. Eu mudo. Porque sou eu que faço, a igreja é minha, ela está na minha mão, a minha presença, eu vou Jesus, que loja Jesus. Eu sou pregador jovem. Mas em algum momento acho que eu já pensei que não era bom pregação. Jesus falou para mim, você pode ser bom tanto que você for. Eu te dou a revelação. Mas se você acreditar que é você que ensina o povo, que é você que faz. Irmão, eu tenho 7 anos de experiência. Tem muito pastor aqui? Tem. Eu tenho 50 anos de ministério, pela aparência dele. Mas eu, com 7 aninhos, já deu para entender uma coisa. Eu não transformo a vida de ninguém. É verdade, é verdade. Quantas vezes eu levei para o gabinete? Vamos aconselhar.
Para quê? O crente sair dali e fazer exatamente o contrário do que eu falei para ele. Quantas vezes eu ensinei? Para quê? Para a pessoa sair dali e provar que ela não está escutando o que eu estou falando. Eu falei, Jesus, eu estou cansado de falar para a gente morta. Eu quero a tua presença nesse mundo. Eu quero a tua presença na minha vida. Aí nós começamos a orar. O que você quer presença? Você vai para o joelho. É Não é levantar a igreja para ajoelhar, não. É o pastor ir orar. É o pastor ir orar primeiro. Então, meu lugar na igreja é base. Meu lugar na igreja é porão. E esse é o meu lugar. E ali eu falei, Jesus, me dá a tua presença. 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 Eu quero entrar na igreja e trazer a tua presença. Eu quero abrir a boca e trazer a tua presença. O povo não precisa de mim, Jesus. Ele precisa de ti. Oh, yes. Jesus, irmão, vamos parar aqui um pouquinho. Você já contou quantas pregações você já ouviu? Misericórdia, irmão, quantas pregações? Olha, irmão, não é gente pouca, não. É Itacaiama. É de Itacaiama para frente. Quem mais? Estou falando assim que os antigos, né? José Gonçalves. Como é que é o nome do pastor José aqui? José Lima. Quem mais? Gilmar Santos. Gilmar Santos. Né? E por aí vai. Por aí vai. Irmão, pregação nós temos. Temos ou não temos, irmão? O que falta, irmãos? Presença de Deus. Eu trouxe João 14, 21 essa noite. Eu trouxe um único objetivo. Eu quero que você pense em Jesus. Porque ele prometeu, irmão. Chega com ele com a palavra e fala, o Senhor prometeu, então faz. Eu me manifestarei. Aleluia. Glória a Deus. Bom, Bíblia eu já tenho. Eu já ouvi pregador, irmão, eu gosto de ouvir pregador americano. Eu gosto de ouvir DJs. Eu gosto de ouvir quem sabe. Eu ouço, eu recebo, minha esposa sabe. Eu compro CD. Lá em casa eu ouço, eu me alimento da palavra, mas nada disso opera no meu espírito se não houver a presença de Jesus. Aleluia. A Deus. Irmão, eu conheço gente cheia de palavras, cheia de pecado, cheia de palavras, cheia de vício, cheia de palavras, cheia de religião. Porque falta a presença de Jesus. O que Paulo fala, a letra mata, mas o Espírito vive. Eu não estou falando que a palavra não é importante, eu estou falando que a presença sem a palavra você não sabe fazer. A besteira. Vira menino. Não sabe discernir. Não tem equilíbrio. Porque não tem palavra. Eu não acho que está faltando palavra. As igrejas têm palavra. Mas está faltando a presença de. Eu vou terminar a pregação. Eu vou pegar mais um. Legal, eu falo demais, acho que é importante. Eu sou importante. Eu tinha anotado tantas coisas aqui para falar, já é 3 horas. Meus irmãos, eu quero dar só um versículo para terminar. Não precisa nem abrir, não. Porque o Salmo 63, verso 1 fala assim: ó Deus, ansiosamente te busco, a minha alma tem sede de ti. Aleluia. Glória a Deus. Como uma terra seca e cansada, onde não há. Aleluia. Sabe o que é isso? É o desejo pela presença. Aleluia. Glória a Deus. Eu vou falar uma coisa para vocês. Para mim, a pior desgraça que acontece na igreja, eu estou falando de mim, da minha experiência, é você fazer igreja sem a presença de Jesus. E peraí, a gente faz. A gente sabe fazer. Irmão, a gente sabe abrir culto. Ó, irmão, você vai pregar, bota para pregar, bota para cantar. Isso é fácil, irmão. O que não é fácil é trazer a presença de Jesus. Religião a gente sabe fazer. Agora eu estou cansado de religião sem a presença. Glória a Deus. E tem outra coisa na igreja que traz a presença. Não traz, não. É isso que traz a presença de Jesus, não. O que traz a presença de Jesus é você desejar Ele em primeiro lugar. Jesus, Jesus. Aleluia. A minha alma tem sede de Ti. A minha carne deseja. E uma terra seca e cansada não há. Agora, Davi para mim é o símbolo do homem que deseja Deus. Salmo 7, verso 4. Vamos lá. Uma coisa